Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com todas as orações da Bíblia, agora falando sobre a oração e o altar. No livro, no livro de Gênesis, aqui no capítulo 12, que também vai até o capítulo 13, nós temos aqui uma parte da história de Abraão, e nesse início aqui do chamado de Abraão, nós vemos o quão foi importante o altar, o chamado altar. Vamos falar a primeira leitura do texto. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Moisés, quando está narrando a história, ele está apresentando ao povo que está sendo retirado da escravidão do Egito a origem do chamado, da vocação. Por que Canaã? Por que devemos nos dirigir para aquela terra? Porque é a terra que Deus prometeu para Abraão. É a terra que Deus prometeu que doaria a descendência de Abraão. De Abraão a Isaac, de Isaac a Israel, de Israel aos patriarcas, aos 12 patriarcas e a todo aquele povo que Moisés estava resgatando. A origem de um povo, a razão de ser de uma nação. Em toda a história da humanidade, não agora tempos recentes, mas por conta de quase toda a história da humanidade, todos os povos, todas as nações tinham um vínculo espiritual, tinham um vínculo religioso, traçam a sua origem, o seu começo no propósito divino, no plano divino, em algo estabelecido pelos céus, tá? Essa é a história do mundo antigo, essa é a história do povo de Israel, e essa é a história do povo de Deus. As pessoas estão hoje muito preocupadas, né, em falar de ancestralidade. A sociedade está aí faltando recursos, o Estado diz que não tem dinheiro, as coisas estão difíceis, os preços subindo. Aí estão falando para as pessoas pensarem de ancestralidade. Olhem para trás, para o passado, para a tradição, para isso ou para aquilo. E nós podemos sugerir que você volte até Abraão ou volte até Adão. Você não precisa voltar 100 ou 200 anos. Você pode voltar à origem da humanidade. Se a questão é a ancestralidade, a espiritualidade humana, a vocação humana para uma vida de comunhão com Deus, foi estabelecida também através de Abraão, firmado aqui neste pacto. Através de Abraão, por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Não há exclusivismo. Não há exclusivismo do povo judeu ou do israelita, tá? A bênção de Deus é para toda a humanidade através do Deus de Abraão. Você não precisa ser um descendente direto de Abraão para participar das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus foram prometidas para todas as pessoas. Mas vamos falar dos altares aqui. Aí vem no 7 diz, capítulo 12, verso 7 diz: então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. No 8. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel. Betel é uma localidade muito importante na história antiga, na história dos patriarcas. A Betel só é menos citada que Jerusalém. Tá? Rumou às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome de Deus. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe nessa breve reflexão. Abraão é amigo de Deus. Deus inicia o chamado. Nós sabemos que foi o pai de Abraão que teve a intenção de dirigir-se para a terra de Canaã. Foi até Harã,
metade mais ou menos do caminho, e ali parou, ali ficou e ali morreu com 200 e pouco, 205 anos de idade. Após isso, Deus convoca Abraão a prosseguir naquela missão, naquele chamado. Qual é a missão? Qual é o propósito? Manter-se fiel ao único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando Deus chama Abraão, quando Deus fala com Abraão, Abraão obedece. Abraão se dispõe a servir e a obedecer a Deus. Deus não era desconhecido de Abraão. Deus não era desconhecido da humanidade naqueles dias. Alguns pensam em termos de idolatria, como se a idolatria tivesse solapado totalmente a verdade de um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. O fato é que as pessoas acabaram se acomodando, se deixando levar pelos ambientes, pelo pecado, muito embora no mundo antigo reconhecessem que havia um Deus Criador que criou os céus e a terra, as pessoas se sentiam abandonadas por esse Deus. Em algum momento, por algum motivo, as pessoas passaram a se sentir abandonadas e passaram a chamar deuses o que não eram deuses. O sol, a lua, as constelações, as estrelas, os anjos, as forças da criação, né, ou as leis da natureza, passaram a chamar de Deus o que não era Deus. Tá? Manifestações da graça de Deus, do amor, vamos falar, a chuva, a tempestade, tudo se tornou uma espécie de divindade. Né? Até a criação, né? Os animais, as florestas. De vez em quando isso acontece. E naquele momento, ansiosos por Deus, boa parte da humanidade se entregou a esses cultos. Tudo indica que no ambiente em que Abraão vivia, ele também participou desses cultos, dessas adorações, desse universo cheio de divindades. Mas nunca se esqueceu de que há um Deus criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso. E com Abraão, através da história de Abraão, nós sabemos que o Deus criador não abandonou a sua criação. A verdadeira história é que a criação voltou as costas para o Deus criador. Então, quando Deus chama Abraão, ele sabe que é o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E Deus faz uma promessa interessantíssima a um homem casado com uma mulher estéril, que a descendência dele seria incontável, que os descendentes dele herdariam aquela terra para a qual ele estava indo como peregrino. É claro que ele não chegou lá dizendo, quando alguém perguntava, o que você faz aqui? Não, eu vim para marcar território porque Deus me concedeu toda essa terra. É claro que ele não falava isso, tá? Ele não ia pedir para si a morte. O que você faz aqui? O Deus criador dos céus e da terra ordenou que eu peregrinasse por essa terra. Amém. Abraão não ficava muito próximo das cidades, também não ficava muito distante. Não tão próximo a ponto de se contaminar e não tão distante a ponto de se isolar. Abraão é aquele homem a quem Deus concedeu também sabedoria, que sabia se posicionar nesta vida, neste mundo. E neste ambiente, Abraão prosperou. Neste ambiente, milagres ocorreram na vida de Abraão. Milagres no sentido de que Deus cumpriu absolutamente tudo que havia prometido. Abraão foi pai. Abraão foi pai, mas o mais importante, de Sara, que era estéril, Abraão foi pai de Isaque. A estéril gerou filho. A que não podia gerar vida, por uma intervenção direta de Deus, pôde gerar vidas. Abraão foi pai de Isaque aos 100 anos de idade. Sara foi mãe aos 90. Você imagina o burburinho nas cidades próximas, as mulheres querendo ver o que estava acontecendo nas tendas de Sara. Que conversa é essa que uma mulher de 90 anos havia dado à luz? E com certeza para lá corriam para ver se de fato ela amamentava, estava amamentando lá a criança, e ela estava. E ali Sara também podia contar a história
da fidelidade de Deus. Essa é a vida de Sara, essa é a vida de Abraão. Os relatos, os feitos permitem que eles testemunhem a verdade de Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, não abandonou a humanidade. E Abraão, para onde quer que ia, estabelecia um altar. O altar, a palavra altar é o lugar de sacrifício, tá? Lugar onde eram sacrificados os animais. Em alguns momentos péssimos da história da humanidade, pessoas também foram sacrificadas em altares a deuses pagãos. O Deus Todo-Poderoso, a verdadeira religião, nunca admitiu, nunca aceitou essa ideia, esse conceito, tá? Nós cristãos não temos altares, muito embora católicos e protestantes e os evangélicos agora, os neopentecostais, chamam os púlpitos de altar, nós não sacrificamos absolutamente nada nem ninguém. Nenhum tipo de animal é sacrificado, tá? Nós não oferecemos sacrifícios de animais. O judaísmo atual também não, porque eles não têm templo. E mesmo que eles tivessem o templo, existe uma série de outras formalidades que também exigiriam estar presentes para que o templo funcionasse adequadamente, tá? Não é só construir e a coisa está pronta, não. Tem uma série de detalhes, inúmeros detalhes que precisam ocorrer, que precisam coincidir para que um eventual templo possa ser consagrado ao culto e adoração. Mas o fato é que há uns 2.000 anos, há quase 2.000 anos, os judeus, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, nenhum outro templo foi construído, nenhum outro templo, nenhum outro altar foi edificado e nenhum sacerdote ou sumo sacerdote foi indicado para oferecer sacrifícios regulares, tá? Não tem. Os judeus desenvolveram o estudo da palavra de Deus e a oração. Ao invés de sacrifícios, dos inúmeros sacrifícios, das inúmeras ofertas, dos inúmeros meios ou métodos de expressar gratidão, louvor, adoração, ou suplicar o perdão dos pecados, ou agradecer a Deus, foram substituídos pela oração. Oração. Nós cristãos nunca tivemos altares. Nunca tivemos altares no sentido de sacrificar, tá? Nós oramos. O que nós conhecemos, que foi estabelecido por Cristo Jesus, é a vida de oração. Em momentos de calamidade, de aflição, de desespero, se inclui o jejum, mas a oração, a meditação na palavra, o estudo da palavra de Deus são os meios para manter-se a comunhão com o Todo-Poderoso Deus. O altar nos lembra que o pecado cobra um preço altíssimo, tá? O pecado só pode ser suprido, perdoado com a morte. O altar nos lembra que nós não somos e nunca seremos por nós mesmos justos, santos ou perfeitos diante de Deus. Quando se preparava um altar, quando Abraão edificava um altar, separava os animais que seriam sacrificados, havia um ritual, uma formalidade, a pessoa se identifica com o sacrifício, com o animal que será sacrificado, como que transferindo para o inocente a sua culpa, o seu pecado, e a morte, o sacrifício daquele animal, aquele sangue derramado e partes, ou a totalidade do animal, quando apresentado em holocausto. Tem todos os detalhes na Bíblia e tem outros materiais dos judeus quanto a especificações da realização dos holocaustos em si, dos sacrifícios, que vai todo o animal ser consumido. E aquele animal era totalmente consumido pelo fogo, sacrificado no altar e totalmente consumido pelo fogo, para nos lembrar que
diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, diante de um Deus fiel a si mesmo, todo pecado terá a sua merecida punição. Todo pecado será punido. Haverá um dia, o julgamento, o dia do julgamento para isso tudo. Mas com quem eles aprenderam a fazer isso? Eles aprenderam com o próprio Deus. Se você pega o livro de Gênesis ainda, no relato de Adão e de Eva, após o pecado, quando eles se viram nus, né, destituídos de dignidade, né, destituídos de, de caráter, destituídos de índole santa para estarem diante de Deus, muito embora estivessem diante de Deus, o próprio Deus prepara, esse texto fala túnicas de peles de animais, e cobre o casal lá, e depois os expulsa do jardim do Éden. Esse ato de cobrir o humano pecador significa que o animal foi sacrificado, houve um sacrifício, é a tal da expiação ou cobertura. A ira é desviada, a ira de Deus em relação ao pecado é desviada para o inocente, fazendo com que o casal possa seguir a sua história, possa seguir o plano e o propósito de Deus. E isso foi passado de pai para filho, de geração a geração, e Abraão está fazendo isso. Onde ele chegava, ele edificava o próprio altar. Tá? O próprio altar. O altar ao único e verdadeiro Deus. E ali ele se reconhecia como indigno, como mais um entre todos os outros pecadores. O que diferencia Abraão do restante da humanidade? Não há nada que diferencie Abraão do restante da humanidade, a não ser o fato de que Deus convocou Abraão para uma missão. Qual a missão de Abraão? Ser pai. Ser pai. Missão que Abraão perseguiu por grande parte da sua vida e viu-se concretizar na parte final, depois lá dos 90 anos que ele começou a ter os seus filhos, e teve vários e vários filhos. Muito embora, em termos de herança espiritual, Deus tenha estabelecido o pacto com o filho que Abraão teve de Sara, porque serão os dois uma só carne. A promessa que Deus fez a Abraão, ele fez para Abraão e para Sara. Então, Isaac é herdeiro por ser filho e herdeiro também dessa promessa de Deus de estabelecer uma nação através de um homem. Não foi da noite para o dia. Foram alguns séculos, mas o importante é que Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa e Deus cumpre. O altar nos lembra que não é só a vida de oração. O sacrifício perfeito que faz com que todos os outros percam o valor é o do próprio Filho de Deus, é o de Cristo Jesus, que se fez pecado por nós. Nele nós temos o perdão dos nossos pecados, todos os passados, todos os presentes, todos os futuros. Não significa que a pessoa possa viver como bem entenda, mas significa que a pessoa pode viver em obediência a Deus. Se você entende que a obediência a Deus é o que te interessa, é o que te convém, em Cristo Jesus estão abertas as portas para esse caminho de uma vida de obediência a Deus, de uma vida de dedicação e consagração. Essa é a importância do altar paralelamente à oração. É a consciência da ausência de dignidade pessoal, de santidade necessária para apresentar-se diante de Deus. Lembrando que a vida de oração é possível porque Deus iniciou a conversa. Deus estabeleceu o contato. Deus, através de Cristo, se fez verbo vivo, palavra viva, habitou entre nós e nos convoca para vivermos essa vida de comunhão com o Pai. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.